A sabedoria não apenas preserva o lar, ela constrói dia após dia. Exatamente isso. Quando nós pensamos na sabedoria, vamos muito mais além do que inteligência. Sabedoria tem um quê sobrenatural, porque a sabedoria está fundada no temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria que vem de Deus. Lembrando que quando falamos dessa sabedoria que vem do Senhor, ela está sempre entrelaçada com o próprio Espírito Santo, porque é Ele quem traz para nós o verdadeiro discernimento, aquilo que precisamos saber a respeito da nossa casa, a respeito de nós mesmos, a respeito daqueles que estão convivendo conosco dentro do lar. Então precisamos saber, sobretudo, que nós precisamos viver debaixo da sabedoria, da graça do Senhor, e por isso que nós estamos aqui neste dia para refletir sobre isso, o assunto, a sabedoria que constrói. O texto que nós iremos ler nesse dia está lá em Provérbios, capítulo 14 e verso 1, onde ele diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Aqui estamos ancorando esse assunto de sabedoria com a vida familiar, relacionando, claro, a mulher, aquela que é ajudadora, que está ali junto com o homem, com os filhos, fazendo com que a casa seja construída dia após dia. Então eu quero trazer aqui alguns pontos para a gente refletir, e ao longo dessas reflexões a gente vai tirando lições extraordinárias para nossas vidas. Primeira coisa que nós queremos trazer é que a mulher sábia é descrita aqui em Provérbios 14 como uma edificadora, alguém que vai edificar, construir o seu lar com suas próprias mãos. Ou o contrário, ela vai derribar ou derrubar com suas próprias mãos. Então, alguém que com atitudes prudentes, palavras equilibradas e uma fé em Deus pode construir e também reconstruir lares. Da mesma forma que essa mulher, quando está fundada nessas três perspectivas que eu falei aqui, atitude prudente, palavras equilibradas e fé em Deus, ela vai construir. E caso contrário, quando não estiver amparada sobre esses três pilares, claro que a casa, que o lar, vai ser derribado com as próprias mãos dessa mulher. E aí tem a ver com acolher aquilo que de fato é proveniente, aquilo que é agradável ao Senhor. Isso tem a ver com você abrir sua vida para que a graça de Deus e o favor de Deus esteja ancorado na sua casa, sobre o seu marido, sobre os seus filhos. E a mulher prudente edifica, claro, a sua casa. Outra coisa que eu também quero trazer aqui a reflexão é que existe um contraste. A mulher insensata com a mulher prudente. A mulher insensata tem a ver com impulsividade. Aquela que age sem pensar, aquela que qualquer sentimento e qualquer pensamento que chega à mente é motivo, às vezes, para explodir, mas também, às vezes, para implodir. Quando não explode, implode, ou seja, dentro dela, aquele rompimento, de repente, traz um celeuma muito grande dentro das suas emoções. Então, também, quando falamos de mulher imprudente ou insensata, tem a ver com orgulho, tem a ver com negligência espiritual, e essas que estão voltadas a essas obras da carne, ao invés de construir, vai destruir o lar, destruir aquilo que deveria proteger, que deveria zelar, que deveria cuidar, porque foi Deus quem deu a cada mulher essa administração, esse lar para ser cuidado, esse marido, essa criança, para que seja de forma real, sendo ali uma serva, primeiro do Senhor, e depois estando ali administrando o seu lar, sendo companheira, sendo mediadora e sendo aquela que zela por aquilo que Deus colocou em suas mãos. Então, suas escolhas, falando aí da mulher, desordenadas, podem causar rupturas emocionais, também rupturas espirituais e também relacionais dentro de uma casa, dentro de um lar. Quando a cabeça não pensa, aí geralmente o corpo padece, e
E esse provérbio tem uma lógica muito grande. Às vezes, quando a gente observa a impulsividade de alguém vivendo dentro de uma narrativa impulsiva, é claro que aquilo ali não vai dar muito bem, o resultado vai ser de queda, de fracasso e de rompimento. Então aqui entendemos que, de fato, quando a mulher está ancorada com a sabedoria do alto, com a sabedoria que vem de Deus, ela não só constrói, mas reconstrói o lar que está sob a sua, vamos dizer, a sua guarda. O Senhor colocou ali como sendo ela uma mulher prudente que vai administrar bem aquela casa debaixo da graça do Senhor. Então isso nos ensina que edificar exige atenção, exige também paciência e dependência de Deus. Por si só a mulher não conseguirá fazer nada, mas se ela estiver com a paciência, que é fruto do Espírito, estiver dependendo de Deus em todas as coisas e, sobretudo, sendo intencional com todas as coisas que ela estiver fazendo, com certeza vai dar tudo certo em sua casa, vai dar tudo certo com o seu relacionamento, não só com o seu marido e filhos, mas também com o Senhor, porque tudo que está ancorado com o fruto do Espírito vai muito mais longe e vai à eternidade. Então, embora esse versículo aqui que a gente leu, lá de Provérbios 14, verso 1, ele se refira à mulher, o princípio é aplicado a todos que estão envolvidos dentro desse contexto cristão. Embora estando ali voltado para a edificação de uma casa, sendo a mulher a disjuntora, isso também se aplica ao marido, se aplica ao filho, se aplica a todos que estão envolvidos dentro daquela casa, mas sobretudo se aplica a você que faz parte dessa família de Deus. Você que agora é considerado filho amado do Senhor. Eu e você, nós temos uma responsabilidade. A responsabilidade de agir com sabedoria, com inteligência, mas sobretudo com uma sabedoria que vem do alto, não aquela da terra, mas aquela que vem do alto. Somos chamados a ser construtores e não destruidores, seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho, seja em qualquer ambiente que você chegar. Você não foi chamado nem chamada para derrubar, para destruir, para quebrar. Você foi chamado e chamada para alavancar, para subir, para restaurar, para edificar. E Deus te chamou com esse propósito, para que você seja bem-aventurado, seja bem-aventurada pela graça do Senhor. Então, dentro desse chamado, faça com que tudo aquilo que Deus te chamou para ser, seja executado segundo a sua vontade, e você você não vai fazer com que aquilo que você colocou as mãos seja derrubado, mas seja edificado pela graça do Senhor, debaixo do fruto e do poder do Espírito Santo. Então a sabedoria vinda do alto é a base de um lar abençoado e estável. Se você quer ter uma estabilidade dentro do seu lar, um lar totalmente focado em Deus, um lar totalmente estimulado pelo Espírito Santo, então você precisa usar a sabedoria que vem do Senhor, do alto. Então quero concluir aqui com 3 atividades práticas para nós, para vivermos debaixo dessa graça, do favor e da sabedoria que vem do alto. Primeiro, busque a sabedoria em Deus diariamente. Deixe de achar que sabedoria vem de outra fonte, que não seja Deus. A sabedoria vem do Senhor, e quando você buscar no Senhor com humildade, com sinceridade, com intencionalidade, essa sabedoria, Deus vai encher a tua casa, o teu coração, e aonde você colocar os pés, de sabedoria. A palavra de Deus fala em Tiago 1:5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Segundo lugar, construa com palavras e atitudes de amor. Ou seja, toda construção que você for fazer, seja internamente em você ou externamente em outras pessoas e em outros ambientes, faça isso com sabedoria, com amor, com entusiasmo, porque o Senhor ele vai te conduzir a caminhos eternos. Diz a palavra do Senhor, Efésios
4:29. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Então, que aquilo que sai de você, da sua boca, tudo que estiver em você, seja para a glória do Senhor e para a edificação dos outros, em nome de Jesus. Em terceiro e último lugar, vigie seu comportamento dentro da sua casa, dentro do seu lar. O ambiente de casa é moldado pela postura que você tem de fé, de comunhão e, sobretudo, de humildade perante o Senhor. Diz a palavra de Deus, Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão edifica aqueles que estão ao redor ou dentro dela. Os trabalhadores não podem edificar jamais. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guie, que Deus te proteja onde você estiver, seja na sua casa, seja na sua igreja, seja no seu trabalho ou em qualquer ambiente que você chegue. Deus te proteja. Queria nessa hora que você também meditasse nesse Provérbios 14. Leia todo Provérbios 14, porque Deus tem algo muito extraordinário para a sua vida. Hoje o tema foi sabedoria no lar. Eu queria te convidar agora a orarmos juntos, pedindo a graça e o favor de Deus sobre nossas vidas. Vamos juntos? Ó Deus amado, maravilhoso e eterno, em Tuas mãos entregamos a nossa casa, entregamos o nosso corpo, que é a nossa casa espiritual, morada do Espírito Santo, e te pedimos que o Senhor nos encha de sabedoria e graça para administrarmos tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Abençoa, Senhor, os maridos, as mulheres, abençoa os filhos, os netos, todos que estão envolvidos nesse lar, Pai. E assim, Senhor, que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, hoje e para todo sempre, no nome de Jesus. Amém.